pessoal tinha uma conta aqui, uma conta PA de 50k, que foi quando começou o mês de março, começou a dar tudo errado, eu fui operando, perdendo, errando muito nela. Fiquei a 100, ficou acho que 100, 120 dólares de quebrar a conta. Olha, quebrada já, né? Infelizmente peguei um mês ruim. Aí eu decidi simplesmente diminuir a mão para um micro nessa conta. E vim operando ela só com um micro. Hoje ela entrou no positivo de novo. Recuperei ela totalmente. Fiquei com 55 dólares positivo na PA. Isso que eu falo, quando tomar stop, não perde a cabeça e ao invés de parar de operar, coloca mais lote e tenta recuperar. Não faça isso. Diminui a mão e vai operando nos outros dias até fazer a recuperação daquela perda. Na pior das hipóteses, se for perder essa conta mesmo, você vai demorar muito tempo para perder e com esse muito tempo você vai adquirir experiência, porque você vai estar operando. Se você vai lá e senta o dedo, coloca tudo de uma vez, assim, todos nós sabemos que há 98% de chance de você perder tudo de uma vez. Né? Geralmente é o que vai acontecer, porque as suas entradas serão focadas em emoção e não na razão, né? Agora, se você deixa para o dia seguinte, já está com a cabeça fria de novo, operar com um micrinho ali, cara, é sensacional assim, a recuperação que você consegue fazer. Você começa com um, quando você atingir ali uns $1.000 de drawdown, você recuperar, pode por dois. Se tomar um stop já no primeiro dia, você já começa com um de novo até recuperar. Recuperou, põe dois. Vai até fazer $2.000, pode trabalhar talvez com três ali, né? Mas não bota todo o dinheiro de uma vez, não. O importante é ter uma conta para operar, né? Sempre a coisa mais importante, né? Alavancou, perdeu. Cara, eu não fico mal nem quando eu quebro uma PA, nem quando eu quebro um teste, assim. Ficava também, antes, né? Mas com o tempo comecei a perceber, aprender assim, que para quem opera, as emoções têm que ficar do outro lado da porta, cara. Colocou emoção aqui, a gente se coloca numa luta desigual, né? É, lutar contra a emoção é uma luta desigual, cara. Não tem jeito. A emoção faz a gente tomar ações precipitadas, impensadas, né? Porque, na verdade, a parte da emoção não passa pelo raciocínio lógico, né? O ativo delta tá colocando ordens assim, eu sei que uma hora ele tem que romper para ele pegar liquidez. Isso vai ter que refletir nos candles, né? Os candles vão ter que fazer isso. Eu estou vendo isso acontecer aqui, agora. Tá vendo? E aí o que acontece? Eu também vejo que há um fundo aqui onde, na verdade, deu-se início a um saldo de agressão. Esse fundo corresponde a essa região de acumulação aqui. Ó. Então esse fundo não pode ser rompido, né? Senão o mercado virou de baixa. Virou de baixa para fluxo. Para fluxo ele vira de baixa. Não quer dizer que ele virou um mercado de venda. Mas na visão de fluxo, eu preciso começar a tomar cuidado. E aí o que eu observo, o que eu acho muito interessante, né? Eu estou vendo uma grande entrada de fluxo vendedora, mas com uma movimentação financeira muito baixa. Isso para mim indica o quê? Absorção de lotes, correto? Se está entrando muito saldo de agressão, o preço não anda, está absorvendo os lotes, certo? Então eu fico atento então para quê nessas circunstâncias? Para encontrar operações de compra. Está entrando tanto fluxo vendedor e o preço não cai, é porque estão absorvendo, está cheio de comprador nessas posições aqui, não. Rompeu um candle ignorado, nós tiramos ali. Não quero mais saber dele. Aqui eu tenho uma grande concentração de lotes, tem a POC anterior que estava nesse ponto, então eu começo a pensar que talvez essa região aqui, ó, seja uma boa região para fazer essa entrada. Eu começo já a medir qual a probabilidade de um stop aqui, quanto eu pagaria esse stop. Né? Então a operação começa a ter uma certa viabilidade. O que eu tenho que procurar aqui agora? Uma sinalização de compra, como eu acabei de achar aqui. Aí eu fiz, comprei, agora eu vou acompanhando o preço. Mas vocês viram, pessoal? É isso, entendeu? Então, na verdade, assim, eu sei que tem muita gente que vive atrás de um indicador, vive atrás de um setup, vive atrás de alguma coisa assim. Mas na prática, o que a gente tem que buscar é simplesmente ler o gráfico e interpretar os dados.
E os dados estão dizendo isso. O fluxo é muito interessante para me ajudar nisso, porque ele me dá essa visão de disparidade, essa visão de absorção de lotes. Se eu tenho tanto fluxo entrando e o preço não está indo, é porque está absorvendo lotes. Aí eu vou ter que identificar onde. Beleza. Mas qual é o ponto de interesse? Beleza, tá absorvendo lotes desde aqui de cima. Mas qual é o ponto de interesse institucional nesse caso? Aí é que entra a visão de estruturas e a visão de acumulação de lotes. Eu falei, então eu sei onde é que há o interesse institucional nesse caso, que é nessa parte aqui. Porque, afinal de contas, eu vejo, pessoal, vou dar uma pequena aula aqui, até quem não é aluno vai conseguir entender essa lógica aqui, tá? Vou tirar todos os indicadores para vocês poderem entender. Ó. Prestem atenção, pode fazer muita diferença para vocês aí, que não são meus alunos ainda, e quem já é, isso aqui serve de uma mentoria, né? Olha só, eu não tive um fundo aqui, eu não tive outro fundo aqui que ficou mais alto. Isso me indica que esse fundo aqui tem que estar absorvendo lote. O que seria absorver lote? Seria o seguinte, o mercado vem vendedor, como ele vem forte aqui no fluxo, vocês conseguem ver, e veja que ele bate num fundo de fluxo anterior também. E não consegue passar esse fluxo anterior e começa a subir. Até o ponto que ele subiu até aqui, era preocupante, porque ele colocou muito fluxo comprador sem praticamente movimentação no preço. Mas, de repente, ele explode na movimentação. Ó. Aí ele explodiu, falou, beleza, eles estão posicionados nessa região aqui embaixo, e se ele não conseguiu fazer um fundo maior, é porque havia interesse institucional ou esgotamento de lotes nessa parte. Certo? Só que quando ele foi subir, ele acumulou aqui nessa parte. Ó. Antes de subir de uma vez, ele ficou acumulado aqui e de repente ele explode o preço e vai. Se ele acumulou aqui, aqui foi onde os lotes encontraram equilíbrio. Se eles encontraram equilíbrio, o pessoal ficou fazendo o que aqui? O cara colocar 1.000 lotes para comprar, outro colocar 1.000 para vender, outro colocar 500 para comprar, colocar 500 para vender. O preço não sai do ponto. Em determinado momento, eles conseguiram fazer sair. Só que chegou aqui, tinha esgotado, tinha absorção de lotes aqui. Então ele explode, porque não, o cara quer vender, não tem ninguém para comprar. Aqui dele, né? Ou então, melhor, nesse caso, o cara quer vender, o cara está comprando e acabou vendas. Acabou as vendas. E aí explode desse jeito. Beleza. Se explodiu a partir de uma acumulação, e eu já vejo essa movimentação aqui, ó, fundos mais altos, significando que não tem mais lote para os caras executar aqui embaixo, eu espero essa volta até um ponto de interesse. O ponto de interesse é este. Né? Aí basta eu encontrar uma sinalização. Nesse caso, percebam, o fluxo vendedor muito forte apenas me deu uma visão de que essa análise que eu fiz apenas em candles tem grande probabilidade de estar certa. Ele está me dizendo isso, ó, que tem grande probabilidade de dar certo, cara, porque os caras estão colocando muito fluxo de ordens e ela não consegue andar, ó, muito fluxo, pouco movimento. E agora ela parou o fluxo exatamente no ponto que você marcou. Olha só esse fluxo aqui, ó. Bateu aqui embaixo, olha o tamanho que vem isso aqui, olha o tamanho que ficou esse aqui, né? No fundo anterior de fluxo. Mas não fundo anterior de preço. O fundo anterior de preço está lá embaixo. O fundo dele seria aqui, ó. Não conseguiu chegar. Então é óbvio que o negócio vai subir, entendeu? Assim, óbvio não, né? Existe uma probabilidade muito alta de que isso vai subir. Lembre que nós no trade trabalhamos com probabilidades, nós não trabalhamos com certezas, né? Então, por que a gente estopa às vezes? Porque existia uma probabilidade do mercado ir para aquele ponto, mas era uma probabilidade que talvez não fosse tão grande. Vamos dizer assim, dos 100% que eu poderia ter de certeza de que o mercado fosse para aquele ponto, naquele movimento eu entrei numa operação que tinha uma probabilidade de 40% disso acontecer. Putz, eu me expus a um risco um pouquinho maior, né? Porque a probabilidade era pequena. Isso é o que eu chamo de operação de risco. Quando a minha probabilidade, ela não é tão grande, mas eu tenho uma perspectiva de que realmente, cara, a probabilidade não é a maior. Eu tenho aqui 50-50, por exemplo. Mas eu já vi isso acontecer outras vezes e deu certo. Então vamos na estatística junto? Aí fala, putz, vamos tentar na estatística. Aí tenta, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Ó, aqui, por exemplo, tem um candle ignorado que foi revisitado aqui. Certo? Vou entrar? Poderia. Mas eu estou numa região de fluxo mediano. Tá? Então eu poderia, por exemplo, porque eu gosto de operar candle ignorado, sentar o dedo aqui e fazer uma operação de candle ignorado.
poderia tentar isso, só vou tentar. Porque essa é uma operação típica que eu faço. Tá? Foi, beleza. Saí com o dinheiro ali, beleza. Certo? Foi. Mas é uma operação em que o fluxo já é um fluxo mediano. Ó. Já nessa média aqui, é um fluxo mediano. Talvez não vá com tanta força. Isso. Depois que ele vence essa região, já não é mediano mais, tá? Aí ele já está um fluxo mais alto. Mas lembre-se, tem somente isso aqui de consumo. Aqui tem toda essa região de consumo. Pode consumir bastante, ainda pode andar. Mas candles ignorados são candles que têm stops mais frágeis. Ó, pessoal, podemos esperar, por exemplo, que tem a famigerada linha de tendência. Famigerada. E nós não chamamos assim, né? Vocês sabem que lá no curso eu não chamo ela de linha de tendência porque ela... Uma coisa que tem nome errado pode te induzir ao erro, né? Isso aqui é uma linha de liquidez. Não é tendência, é liquidez. A liquidez é formada por algoritmos. Os algoritmos é que fazem ficar na linha bonitinha assim, né? E eles fazem isso com uma intenção muito clara. Pegar o seu dinheiro. Então, se falar a tendência, dá a sensação de que basta operar na tendência e vai ganhar. Se você entende isso como liquidez, você sabe que o mercado busca liquidez, né? Então, se você entrar, provavelmente você vai ser estopado. Ó, então, a gente pega aqui uma linha de liquidez e traçamos, ó, em liquidez. Se ele rompe aqui, ele vai tentar buscar a liquidez que sobrou aqui embaixo, certo? Quais são alguns problemas que podem acontecer nesse tipo de operação, nesse tipo de momento em que o mercado está? A POC está acompanhando o preço ao invés de ela ficar fixa num lugar. E por que a POC está acompanhando o preço? Porque, por mais que o mercado esteja se movimentando muito, nós estamos num momento em que temos pouca liquidez. Se eu abrir aqui do lado, vocês vão ver, ó, é um lotinho, 3, tá vendo? É muito pouco, cara. Assim, miséria. Quando fica mais escuro, você tem 20 lotes. Ou seja, o mercado está pobre de lote, né? Então, onde começou a acumular um pouquinho, a POC já corre. E para acumular tá fácil, né? Porque não tem quase lote, demora a negociação para se fortalecer, né? Então, a gente tem que ficar mais esperto. É isso que torna esse mercado desse jeito, que ele está, mais difícil. A taxa de lotes, não sei se vocês sabem, mas em 2 dias saiu 13 trilhões de dólares da Bolsa Americana. 13 trilhões, é o PIB do Brasil 6 vezes, cara. Então, isso torna as operações mais difíceis e, principalmente, por estarem mais voláteis, os stops muito mais caros. Ó. Tá vendo? Então, olha só, eu estou numa operação que se eu achasse que eu... falar assim, pegou na linha de tendência aqui, então vamos comprar. Eu estou em cima da POC. É onde o mercado ainda está decidindo para que lado vai, porque está acumulando, encontrou equilíbrio ali. A chance de estopar isso aqui, meu amigo, é gigante, para dizer pouco. Né? Então eu tenho, na verdade, esperar o mercado agora desequilibrar, buscar o reequilíbrio. E buscar o reequilíbrio como? Ele desequilibra, vai para uma região de baixa liquidez, buscando o que tem aqui, né? Ele vai buscar o que tem aqui, acaba, e aí ele vai voltar onde ficou acumulado. Então aí sim eu posso pensar em pegar uma compra. Então ele vai buscar a liquidez, e quando acabar essa liquidez, ele tem que voltar onde ficou acumulado, porque é onde houve concentração de lotes. Aí sim eu posso pensar em, de repente, pegar uma compra ali, pensando sempre na busca por lotes, né? Está na parte mais alta ali do mercado. Está nessa faixa aqui, ele encontra a busca por... Tem bastante lote, mas a POC nesse momento está aqui. Ó, rompeu a linha de liquidez, beleza. O que nós vamos fazer então? Vamos ver se a gente acha algum ponto provável de compra. Aqui, ó, ele já entra numa área de valor pobre, baixa, ou seja, baixa liquidez. E ele tende a buscar a região de liquidez. A área de valor ampliou um pouquinho, veio aqui, ó. Vamos ver a hora que ele pode nos dar uma sinalização de talvez a gente fazer uma compra. Olhando para fluxo, nós temos aqui a mesma circunstância. O mercado dispara, não consegue chegar muito alto, vem caindo, fluxo vendedor, obviamente. Só que nós já estamos aqui, ó, na metade e ele já está chegando no fundo, ó, no fim do movimento quase. Não, está igual. Esse movimento começou aqui, né? Está mais ou menos igual. Então talvez ele venha fechar esses lotes que ele deixou aberto aqui, ó, fluxo anterior. Está fechando nessa faixa aqui mais ou menos, se ele conseguir. Né? E aí nós podemos pensar em encontrar talvez uma entradinha, né? A partir desse momento. Ele tem que fechar esses lotes e dar uma bela sinalização de compra, né?
sei se ficou muito claro, mas essa é a dinâmica da coisa. Ó, aqui, em teoria, acabou a liquidez, tá vendo? Teoricamente, nós já estamos numa região em que o mercado pode começar. Lembrando que eu tenho aquela acumulação que estava aqui, ó, ela continua ali. Aqui a liquidez foi lá buscar, ó, chegou no ponto ali que ainda tinha dado partida. Eu vou tentar fazer uma comprinha aqui. Vamos ver se essa compra vai dar bom. O stop não está tão caro nesse momento. Está com 480. Enroscou ali. Tentou voltar, buscar liquidez embaixo de novo. Está tentando outra vez. Ó. Tá vendo? Veja que ele dá uns pipoquinhos para cima muito rápido. Porque não consegui. Porque a liquidez se esgotou. Né? Ele tenta buscar mais aqui, ó, mas não tem. Eu vou tentar essa operação ainda. Posso estar cometendo um grave erro, já que eu saí dela sem ser estopado. Tá? Mas eu posso estar cometendo aqui um grave erro. Mas, na minha visão, né, ele tende a ir buscar esse lote aqui em cima, porque a POC está aqui em cima. Se não tem liquidez embaixo, tem que buscar a POC, né? Não tem alternativa. Só que o mercado também se balança, mas não cai aí, que ele sobe de uma vez e volta de uma vez. Então, são operações que andam $300 a meu favor e eu saio no zero. Olha quanta tentativa de ir lá ele já fez. Eu vou me arriscar com 2 lotinhos aqui agora, para tentar pegar pelo menos uma parcial, porque eu estou sem parcial aqui, né? Ó, subiu, pegou a minha parcial, maravilha. Vamos ver se ele busca a POC agora. Mas para que ele balança, mas não cai, que eu estou falando, tá vendo? Então ele pode voltar ali e tirar no zero. Essa é a dinâmica do mercado nesse momento. Tá? Ó, $300 e volta, tá assim. Mas essa é a visão, entendeu? Conseguiram entender, pessoal? Essa dinâmica dessa linha de pensamento? Veja como não é só ter o indicador, a gente precisa interpretar os dados. Se não interpretar o dado, não adianta, cara. Tem que interpretar os dados, tem que dar interpretação para isso. Pode buscar lá ainda, tá? Tá na minha operação ainda. A gente pega o dinheiro e boa, né? Vê que o mercado tá travadinho, tá balançando muito. Em condições normais, isso aqui já tinha ido. Mas ele está realmente com baixa liquidez, né? Então, às vezes, o que acontece? Por que ele balança aqui? Só para uma explicação técnica. Tá vendo que entrou aqui, ó? É porque os algoritmos, eles tentam fazer o mercado varrer tudo que tiver, porque não tem nada. Então, às vezes, o algoritmo precisa fazer o lucro, o que ele faz? O preço busca sempre a liquidez. Ele vem e joga uns lotes aqui, ó. O preço dessa pontada, ele vem e joga lote em cima, o preço já voltar. Só que em movimentos muito curtos. Tá? Em movimentos muito curtos. Então aqui, ó, eles começaram a colocar lote aqui nessas posições agora para tentar fazer puxar um pouco mais. Ó. Um book vazio é isso aqui. Tá? Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer operações com book completamente vazio. Olha, ele tentou buscar tudo que tinha aqui embaixo agora, que basicamente já não tinha nada. Ó. Pode ser que aqui seja uma compra melhor, que ele ande melhor essa compra. Pode ser que seja aqui. Ou, se você quiser trabalhar com mais tranquilidade, espera uma confirmação com estrutura nova. Tá? Ó, região de valor baixo. Eu vou tentar aqui, tá? Posso me estrepar, mas vou tentar. É o que eu enxergo do mercado, né? Então, o que eu quero que a gente enxerga, né? Só que agora... Qual o maior risco que eu tenho aqui agora? Agora ficou um pouco de liquidez para trás. Então agora olha lá, já está pagando $200 ali. Só que aqueles movimentos muito mirrados, né, pessoal? Tá? Porque ele balança muito forte. Se eu tenho a paciência de ficar pendurado aí, beleza, mas eu não tenho essa paciência no momento com esse mercado. Porque ele tem que buscar, em teoria, maior concentração de lotes, que está nesse momento, nesse ponto aqui. Agora, você quer operar com mais segurança, por exemplo? O que você faz? Ó, fez um fundo, vai começar a mesma matemática. Temos um fundo, esse aqui. Vamos ver agora que horas ele vai fazer outro. Pode ser até esse aqui mesmo, né? Não pode ser rompido isso aqui, ó. Se for rompido, essa lógica aqui acaba, tá? Não a lógica da liquidez, a lógica de fundos mais altos. Tá? Sinalização compradora, mas ainda não temos... Assim, ó, se quiser fazer no Risk Entry,
já começa a ficar viável, né? Se quiser fazer no confirmation, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, ele não pode fazer isso aqui ainda. A única coisa que a gente sabe é que isso aqui não pode ser rompido, esse fundo aqui. Se ele buscar aqui, quer dizer que os algoritmos talvez colocaram alguns lotes aqui para ele vir buscar. Aí fica inviável a gente tentar fazer essa operação, tá? Ó, rompeu, tá rompendo, né? Então, fica inviável, tá? Vamos tentar. Isso aqui já morreu, essa ideia não dá para a gente aplicar nesse momento. Vamos ver se em outro determinado momento a gente consegue. Olha só, tá no fundo da liquidez de novo, tá? Se ele romper isso aqui, ele pode tentar buscar até aqui ainda. E é liquidez bem antiga. Pode ser, inclusive, que ele entre um monte de lotes aqui, ó, e não passe desse preço. Isso pode acontecer também. Já que esse fundo aqui, ó, de liquidez corresponde à abertura de hoje. Então pode ser que isso aconteça, tá? Percebam como saldo de agressão e sessão não tem nada a ver com candles. Eles fazem movimentos completamente diferentes. Porque um candle é preço, né? E saldo de agressão é saldo de lote, né? Então são duas coisas diferentes. Ah, uma coisa curiosa, ó. Na abertura de hoje, tá vendo que o candle veio até aqui embaixo e depois voltou? Olha o fundo da agressão do anterior que ele tinha. É onde tinha lote, tá vendo? Por isso que ele fez esse movimento. Só? Sempre consumo de lote. Sempre a mesma coisa. Para vocês, ó, ele chegou até o fundo que tinha e não conseguiu romper o fundo anterior. Olha que coisa. Para ele conseguir fazer esse pequeno movimento daqui até aqui, ele usou toda a liquidez que foi da abertura. Toda a liquidez da abertura. Pode ser que o mercado vire daqui para cima. Pode ser. Pode acontecer. Vamos tentar. Vou arriscar, tá, pessoal? Nem que eu stop aqui. Vou arriscar esse aqui. Nenhuma sinalização compradora ainda. Ali é risk entry total, tá? Beleza. Coloquei no zero pelo menos. Não me tira no zero. Ah, tira no zero. Paciência, né? Mas vocês viram como ali chega no ponto onde começa essa briguinha, né? Sempre ali. Eu não tenho um confirmation entry ainda, né? Fiz uma entrada de risk entry. Mas é isso. Acho que deve ter ficado claro aí para vocês essa lógica. Tá bom?